Olá pessoal, antes de passarmos para o vídeo sobre a eleição mais longa da história e o surgimento dos conclaves, eu vou dar a resposta da última enquete do canal, até mesmo porque ela se relaciona com esse vídeo. O canal perguntou qual foi o primeiro conclave da história. Eu considero essa questão de nível intermediário. Pois bem, 71% votaram na eleição de Gregório X, e esses 71% erraram. Embora Gregório X tenha, de certa forma, algo a ver com esse primeiro conclave, ele não foi eleito nesse escrutínio, conforme veremos, inclusive, nesse vídeo aqui. Aos que responderam Inocêncio V, os meus parabéns, pois acertaram. Ele foi justamente o sucessor de Gregório X. Então vamos agora ao vídeo propriamente dito. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco de uma eleição papal que demorou quase 3 anos por causa de uma luta entre dois grupos rivais de cardeais. Extremamente desgastante e confusa, essa eleição teve até eleito que fugiu para não assumir o papado. Em virtude do próprio prolongamento das votações, os cardeais acabaram sendo coagidos a escolher logo um novo sucessor. Foram presos, privados de comida e obrigados a dormir ao relento. Como resultado, tivemos que 2 cardeais acabaram falecendo durante as votações. Ao final de tudo, foi eleito Tebaldo Visconti, que não era cardeal e se encontrava no Oriente Médio. Ele escolheu Teobaldo o nome de Gregório X e resolveu regulamentar de forma definitiva a escolha dos papas, estando aí o nascedouro dos conclaves. É dessa votação e das suas consequências que iremos tratar nesse vídeo. Vamos lá. Clemente VII, francês de nascimento, foi um papa muito vinculado a Carlos de Anjou. Anjou pertencia a uma dinastia real que governou a França por mais de 300 anos e que tinha pretensões expansionistas, inclusive em territórios italianos. O papa era plenamente pró-França, intencionando manter o domínio francês em territórios italianos. Ele coroou Carlos como rei de Nápoles e da Sicília, consolidando a influência da monarquia francesa na Itália. Clemente faleceu em 29 de novembro de 1268, deixando a igreja rachada entre os religiosos pró-França e contra a França. Isso levaria a uma das eleições papais mais tensas e longas da história da igreja. Em novembro de 1268, começa o processo de escolha do sucessor de Clemente. Havia 20 cardeais no Sacro Colégio, mas Raul Grosparme não participou da eleição. Ficaram então 19 cardeais eleitores. Na época, não existia o conclave. Os cardeais, após a votação, retornavam normalmente para as suas residências. A grosso modo, o colégio de cardeais se dividia entre os apoiadores de Carlos Anjou, conhecidos como Partido Carolino, e os contrários, que pertenciam ao Partido Liberal. Há historiadores que dividiam os 19 cardeais em 4 partidos, mas na prática, essas subdivisões não têm muita importância, porque os cardeais se dividiam em 2 blocos, os que apoiavam e os que não apoiavam a Casa de Anjou, e daí vinha o impasse. Como o falecido Papa não morreu em Roma, pela tradição, a eleição do seu sucessor deveria ocorrer na cidade em que o pontífice tivesse falecido, no caso, Viterbo. Havia no início do processo de escolha apenas uma votação por dia e os cardeais não ficavam reclusos. Havia contato com o mundo exterior. Mas os dias foram se passando e nenhum desses favoritos tinha votos suficientes para a vitória. De acordo com alguns historiadores, após 2 meses do início da votação, os cardeais chegaram ao nome de Filippo Benizio de Maniani, que era superior geral da Ordem dos Servitas, para ser papa, mas ele não aceitou a escolha e simplesmente fugiu e se escondeu. Com a negativa de Filippo, as votações continuaram sem um consenso. Durante as votações, Carlos de Anjou esteve em Viterbo a fim de pressionar os cardeais eleitores. Foi quando o prefeito de Viterbo, Ranieri Gatti, e o magistrado
Alberto de Montebono determinaram o sequestro dos cardeais e que esses fossem mantidos em cárcere no Palácio Papal até que um novo pontífice fosse escolhido. Para pressionar ainda mais os cardeais, Carlos de Anjou determinou que o teto do palácio fosse retirado e também determinou a redução da dieta dos religiosos a pão e água. A situação era de verdadeira tortura para os religiosos, principalmente quando consideramos que muitos deles tinham a saúde já debilitada. Dois não suportaram as privações e faleceram. Foi quando, em 1 de setembro de 1271, os cardeais concordaram em transferir a sua autoridade de eleitores para 6 dos seus. Era uma tentativa quase que desesperada de escolher um novo papa. E deu certo. Foi eleito um italiano de nome Teobaldo Visconti, arquidiácono de Lédia, que não era cardeal e não se encontrava em Viterbo, pois fazia parte da comitiva do príncipe Eduardo da Inglaterra na Nona Cruzada. Ao saber de sua eleição, ele de imediato dirigiu-se a Viterbo, lá chegando em 12 de fevereiro de 1272. Escolheu o nome de Gregório X e foi coroado em 27 de março do mesmo ano. Gregório era um homem muito digno e severo com as coisas da igreja, além de ser amigo de São Tomás de Aquino e conselheiro dos reis da Inglaterra e da França. Ele sabia de todo o desgaste que foi causado pelo longo processo de eleição, queria evitar que se repetisse. Editou a bula Ubi Periculum, que criou o procedimento do conclave. Nesse documento, ficava determinado que os cardeais eleitores deveriam ser isolados do mundo. A sua comida seria entregue através de uma pequena abertura. A partir do 3º dia, a alimentação seria racionada. No 8º, reduzida a pão e água. Enquanto durasse o conclave, os cardeais teriam os pagamentos inerentes ao cargo suspensos. Estava evidente que Gregório ele não queria que houvesse uma sede vacante tão longa quanto fora a que precedera a sua eleição. Ele acabou fazendo um bom pontificado, sendo beatificado em 1713. Algumas das regras imaginadas por ele até hoje se mantêm, como, por exemplo, o enclausuramento dos cardeais. Tal disposição é interessante, pois evita influências externas e o vazamento dos resultados parciais das votações durante o conclave. É evidente que regras duras, como o jejum a pão e água, não mais se mantêm. A bula Ubi Periculum foi fruto de uma época conturbada, mas tem os seus méritos. Sempre se diz que algo que começa errado, termina errado. A eleição de Gregório X se iniciou em 1268 e terminou em 1271, e é uma exceção que confirma a regra, pois ele foi um ótimo papa. É isso aí, pessoal. Valeu!